Capítulo 505, o dia depois 1. Ela era eu, sim, mas o passado arrogante, egoísta e vaidoso de mim, Shenagrosh respondeu, enquanto ela se banqueteava com os núcleos de carne humana de sua sósia. Naquela época, eu pensava que era invencível. Que enquanto eu mantivesse minha barriga cheia e meu território longe de qualquer rival, eu ficaria feliz. Agora eu sei melhor. Abominações não prosperam porque vivem sozinhas. Enquanto outras raças juntam seus recursos e conhecimento, nós os acumulamos e passamos nossas vidas eternas em reclusão. Eu vim até você quando percebi as limitações desse tipo de estilo de vida, quando decidi que queria mais do que ser poderoso para ser feliz. Caso contrário, eu não teria passado por todos os seus experimentos, viajado Mogar para encontrar companheiros para nossa causa, nem perceber que mesmo o Eldritch é falho tanto na mente quanto no corpo. Ou pelo menos, eu era. Shenagrosh gritou de alegria quando sentiu seu corpo mudando. As sombras que compunham seu corpo de dragão eram agora menos etéreas e mais físicas. Um novo poder fluiu através de seu núcleo negro, tornando-o diferente e mais poderoso do que jamais tinha sido. O mestre olhou para ela com espanto. Mesmo depois de retornar à sua forma humanoide, o Eldritch era agora mais mulher do que a construção anterior feita de energias roubadas. Seu corpo havia recuperado parcialmente suas características, como seu cabelo dourado brilhante e 2 olhos castanhos animados. Você acha que poderia enfrentar um guardião agora? A voz do mestre estava cheia de expectativas. Não, mas pela primeira vez em séculos, eu não estou com fome. Seja lá o que me tornei, já sou mais do que apenas um Eldritch. Imagine o que eu poderia ser amanhã. Depois que o fazendeiro morreu, Lith voltou para a mansão da baronesa e anunciou que a crise foi evitada. Ela estava tão feliz que queria dar uma festa em honra de Lith, que educadamente recusou. Inverno não permitiu desperdiçar provisões, nem queria gastar um segundo a mais do que o necessário em Maekosh. Tanto Soros quanto eles sentiram que não havia nada que valesse a pena comemorar e os habitantes da cidade fizeram seus estômagos tremem. Lith voltou para Célio para devolver a paz ao seu dispositivo de rastreamento e todos os corpos que ele havia coletado, mesmo os do fazendeiro e sua família. Lith entendeu a raiva do homem, seu despeito pela humanidade, mas ao mesmo tempo, ele tinha um dever. Um dever para consolo-se ele mesmo. Se todas as tribos envolvidas nos sustos de monstros fossem obrigadas a dar à luz híbridos tão poderosos, então ele queria que o reino Griffon cuidasse deles por conta própria. A ideia dos cadáveres sendo submetidos aos experimentos de Pazial era muito menos perturbadora do que a de ele ser forçado a enfrentar essas coisas novamente antes que ele pudesse mesmo entender a natureza do conflito interno que ele estava experimentando. Pela primeira vez, Solos não tinha nada para se opor. Em vez de ver tanta miséria e morte novamente, ela preferiria que Lith deserta. Ela estava tendo dificuldade em entender o tamanho do papel de Tesca em jogar com suas emoções e quão grande era o seu próprio. Era realmente o plano dele para nos fazer sentir simpatia por eles, ou eu apenas me iludi para esperar pelo impossível? Ela ponderou. Paziol estava tão feliz enquanto Lito descrevia a eficácia do rastreador mágico que ele riu como o relatório de Lito foi a melhor piada de todas. Agora, se apenas Balcor se atrever a levantar a cabeça, seremos capazes de encontrá-lo e pagá-lo de volta na íntegra. Havia loucura nos olhos da juventude, a mesma loucura que o levou a nunca curar totalmente suas próprias cicatrizes. Lito deixou imaginando qual deles estava mais perturbado. Pelo menos eu não me alegro com a ideia de alguém tão perigoso como Balcor voltar, mas talvez seja só porque ele não tirou nada de mim. Lito perguntou. Tais pensamentos mórbidos o deixaram no momento em que ele abriu a porta na frente dele. Já que ele estava em Belios, ele poderia dar seu relatório pessoalmente. Foi a verdadeira razão pela qual ele entregou pessoalmente os corpos. No início, Lith tinha considerado ter sua namorada como seu superior como um incômodo, especialmente após os eventos de Outre. O fato de pessoas como Berion poderem usá-la era uma fraqueza, irritou sua paranoia sem fim. Depois de um tempo, porém, ele descobriu que a questão era irrelevante em comparação com os benefícios que proporcionava.
Lit sempre manteve muitos segredos de todos, alguns por necessidade, outros por escolha. Todas as coisas que ele passou, o preço que ele tinha que pagar para sustentar sua família e sua pesquisa, ele nunca tinha compartilhado com ninguém além de Solos. Naquela época, Gloria era muito jovem e vinha de um fundo mimado. Ela só fazia coisas porque queria, não porque tinha que fazer. Isso criou uma pequena, mas significativa lacuna entre eles que impediu Lit de compartilhar com ela os detalhes mais horríveis de suas experiências. Não porque ele pensou que eles iriam assustá-la, mas porque ele tinha certeza que ela não seria capaz de entendê-los. Quanto à sua família, ele não queria se tornar a janela daquele lado do mundo do qual passou a vida protegendo-os. Lucia era um pequeno pedaço do paraíso para eles e ele queria mantê-lo assim. Com Camila, tudo era diferente. Como membro do exército, Lit teve que explicar tudo o que era relevante para suas missões, não importa o quão horrível, e ela tinha que ouvir. Ele sempre escondia as partes sobre sua natureza híbrida ou verdadeira magia, mas ele podia falar livremente sobre qualquer outra coisa. Com o tempo, dar um relatório passou de um dever para uma maneira de compartilhar parte de seu fardo. Isso permitiu que ele se abrisse aos poucos, deixá-la na parte mais solitária de sua vida e perceber que eles se aproximaram disso. Bem-vindo de volta, Ranger Veren. Estou feliz em encontrá-lo novamente. Sempre que interagiam por causa do trabalho, sua voz era desapegada e profissional. No entanto, no momento em que Camila ouviu, um sorriso quente apareceu em seu rosto e estendeu-se aos seus olhos. Sempre aumentou a temperatura em seu coração em vários graus. Eles se sentaram na sala de relatórios depois de apertar as mãos. Uma sala de relatórios era um pequeno escritório que lembrava Lit de uma sala de interrogatório da série criminal. O mobiliário consistia de apenas 2 cadeiras, uma mesa e um dispositivo de gravação. Não havia espelhos mágicos nem câmeras. Pelo contrário, o quarto ficou encantado para garantir sua privacidade. Desculpe se eu apressá-lo, mas o departamento de Balcor está ansioso para ouvir sobre todos os detalhes da missão. Ela ligou o gravador. Lit contou a ela tudo o que tinha acontecido naquele dia, sem parar nem mesmo quando em sua mente a imagem da mãe Varg que ele tinha matado se sobrepôs com Rena, nem quando ele quase poderia se identificar com o fazendeiro morto. Em seus sapatos, Lit teria feito muito pior para salvar a vida de Caro ou de qualquer membro de sua nova família para esse assunto. Ele só parou quando um clique o fez saber que Camila tinha parado o registro. Só então, Lit notou que ela estava cobrindo a boca com uma mão e que as lágrimas estavam escorrendo pelo rosto, formando 2 piscinas irregulares na superfície da mesa. Capítulo 506, o dia depois 2. Sinto muito que você teve que passar por isso, Camila gaguejou entre soluços. Através disso o quê? A mente de Lit ainda estava dormente, suas palavras não faziam sentido para ele. Você sabe o meu arquivo pessoal de cor. Matei pessoas, bestas, monstros e até jovens no passado. Enfrentei adversários muito mais fortes e vi pior derramamento de sangue. O que aconteceu durante esta missão está longe de ser uma novidade. Eu não consigo entender por que você está fazendo um grande negócio com isso, mesmo que eu devo admitir que desta vez tudo era errado. Lit foi o primeiro a ficar perplexo com sua própria reação. Claro que sim. Ela podia dizer por sua expressão que Lit estava lutando para colocar seus pensamentos em palavras. É porque eu conheço o seu arquivo pessoal que eu sei que você nunca matou alguém que estava lutando para proteger sua família, não importa a sua raça. Lit ponderou suas palavras antes de perceber que ela estava certa. No passado, todos os seus oponentes tinham sido pessoas que tentaram matá-lo, ou aqueles cujos interesses entraram em conflito com os céus. Vamos ser honestos, mesmo que esses Vargs fossem realmente capazes de superar seus impulsos violentos, eles tinham que ser derrubados. O que os tornou humanos também os tornou perigosos além da razão. Camila disse como Lit acenou com a cabeça para ela continuar. Eles eram um terreno fértil da abominação, e mesmo que não fossem, não poderiam coexistir conosco. Com sua taxa de desova, a quantidade de comida que eles precisam cresce exponencialmente.
A longo prazo, ou eles ou nós teríamos sido forçados a morrer de fome. No entanto, todo o nosso raciocínio não muda que, de certa forma, eles eram inocentes. Não havia malícia por trás de suas ações, apenas a vontade de proporcionar aos seus amados um futuro melhor, que é exatamente o que você faz desde uma era eterna. Não importa se você fez isso fora de serviço ou porque este Tesca forçou sua mão, de qualquer maneira, você foi forçado a se matar uma e outra vez. Lid permaneceu pasmo com a realização. O ato de matar os vários não foi nada além de uma gota no oceano para ele. Nem mesmo a morte do fazendeiro teria deixado uma impressão tão forte se não fosse o passado trágico do homem ser tão semelhante ao seu. Lid não se sentia mal por eles, ele se sentia mal porque ele tinha andado mais de uma milha em seus sapatos. Ele sabia como era difícil lutar contra as probabilidades impossíveis, apenas falhar miseravelmente por causa de um destino inevitável, como aconteceu com Caro. Você está dizendo que eu estou me sentindo mal por mim mesmo. Lid disse que com um tom plano, a dormência ainda paralisa seus sentimentos. Sim. E você tem todo o direito. Porque você fez a coisa errada pelas razões certas e porque este trabalho tirou um pedaço do seu coração. Ela bateu com raiva o punho sobre a mesa, mas suas lágrimas nunca pararam. Por que você está chorando? Por que você está tão com raiva? Lid perguntou. Estou com raiva por causa do que o exército fez você fazer. Eles podem chamar de dano colateral, ou com qualquer palavra chique que quiserem, mas ainda é assassinato. Estou chorando porque você não pode. Ela disse que enquanto colocava a mão sobre o coração dele. Você não tem que chorar em meu lugar, ele respondeu. Eu quero. Alguém tem que fazer isso. Caso contrário, você vai apenas encolher tudo fora como se não fosse nada e adicionar outra cicatriz aqui. Camila colocou a mão sobre seu coração. Acredite em mim, eu sei que há feridas que nunca curam. Eles podem melhorar, mas a dor está sempre lá. Ela se lembrou da dor de viver seu início de vida sentindo nada além de uma ferramenta nas mãos de seus pais. Como foi difícil deixar tudo para trás, até mesmo sua amada irmã Zinnia, ter pelo menos uma chance de felicidade. Depois que Camila se alistou no exército, seu pai renegou, partindo seu coração. Mais tarde, revogou quando ela se tornou tenente, mas ele só fez isso com o objetivo de explorar sua autoridade. Ela esperava que o tempo e a distância ajudassem seus pais a entender o quanto a amavam. Deu certo. Infelizmente, o amor deles não era nada. A realização machucou-a profundamente, mas ao mesmo tempo, libertou-a. Nesse ponto, foi a vez de Camila renegar sua família e mudar seu sobrenome. Família tinha se tornado uma palavra de 4 letras para ela, e foi uma das razões pelas quais ela ainda tinha que se casar. Eu sei o quão difícil deve ser mesmo falar sobre isso. Não há como escapar de eventos tão feios, mas você não tem que engarrafar, nem a enfrentá-los sozinho. Você tem planos para esta noite? Ela perguntou. Lid balançou a cabeça. Ele estava muito adiantado para suas rondas. A menos que uma emergência tenha acontecido, ele teve pelo menos 2 semanas livres. Então é um encontro. Adoraria sair mais cedo, mas meu supervisor me esfolaria. No momento, estamos com falta de pessoal, ela disse enquanto enxugava as lágrimas. Estas são as chaves de reposição para o meu apartamento. Espere por mim lá, eu vou voltar assim que eu puder. Ela pegou o dispositivo de gravação e saiu antes que Lid pudesse responder. Mesmo em seu estado confuso, ele percebeu quão grande era o passo para ela. Dar-lhe acesso livre ao apartamento dela significava que ela estava disposta a aprofundar ainda mais o relacionamento deles. Duvido que ela geralmente traga chaves de reposição, a menos que ela estava pensando em dá-las para mim por um tempo, ele pensou. Concordo. Solo suspirou. Ela está completamente certa. A missão com os Varys apertou todos os nossos botões errados. Eu me sinto um lixo também e eu não estou no clima de permanecer sozinho também. Não suporto ser a terceira roda, não hoje. Pode me levar até Lutia e ligar para Tista? Eu realmente poderia usar um amigo. Claro que posso.
Lit respondeu quando deixou o quartel-general do exército para o ramo local da Associação Mago. Solos não entendia por que ele tomou esse desvio em vez de usar o portão de dobra do exército até que ele comprou outro amuleto de comunicação. Eu sei o quão ruim você se sente e quão insensível eu posso ser, especialmente quando eu estou no fundo da minha própria merda. Você não deve passar escondido no anel enquanto eu me divirto. Você merece muito, mas eu sinto muito por eu não posso dar a você. Ele pensou. O mínimo que posso fazer é dar-lhe o máximo de independência que eu puder. Ele fez Solos imprimir seu próprio amuleto antes de compartilhar com ela sua runa, Calaitista. Solos ficou profundamente comovida com seu gesto. Mesmo que ela nunca tivesse expressado isso, Solos há muito desejava ter uma maneira de falar livremente com seus amigos sem passar por Lit todas as vezes. Foi o primeiro presente que ele lhe deu, e era semelhante à liberdade. Solos não percebeu isso como distanciando-se dela, muito pelo contrário. Lita estava reconhecendo-a como um indivíduo, dando-lhe algum espaço pessoal e sua confiança. Eles compartilhavam uma enorme dimensão de bolso, mas até aquele dia nunca continha nada dela. Aquele amuleto de comunicação foi sua primeira posse em mais de 12 anos. Ela amava Lit e o amuleto além do que as palavras podiam expressar. Continua no próximo vídeo.